aqui eu tenho aquela nossa loja, tá? E se você perceber, essa loja aqui, ela tá rodando aqui no ar. Eu criei esse prefixo aqui pra gente. E esse domínio aqui é o temporário dessa loja. O que que isso significa? Significa que quando a pessoa contratar a loja virtual nossa, ali, né, no nosso estudo de caso, ela vai gerar um link nesse padrão aqui e a loja do cara é gerada automaticamente. Legal? E a gente botou essa loja aqui para rodar, tem categoria, mostra a parada aqui, tudo certinho aqui pra gente, tá? Eu subi isso aqui num cluster de Kubernetes, tá? Deixa eu abrir essa parada aqui para vocês. GCP login. Vamos lá. Aqui pra gente. E aqui eu tenho o meu cluster, tá? De Kubernetes. Eu tô com 6 máquinas aqui, 22 GB de RAM. Criei o meu cluster aqui chamado de e-commerce. E todos esses caras aqui são os caras responsáveis para manter essa parada no ar. Legal? Então perceba que como cada dia a gente vai percebendo que a gente vai precisando de mais estrutura para a gente não apenas colocar uma lojinha no ar, mas sim para a gente colocar algo que escale e que a gente consiga ver esse processo de escala e você consiga tomar decisões, tá? Eu vou colocar aqui namespace default para mostrar os pontos que são especificamente em relação à loja e eu quero falar disso aqui para vocês, tá? Aqui, nesse camarada aqui, a gente tem o camarada de subscription, tá? O que esse cara faz é a aplicação de assinatura, basicamente, ou seja, onde o cara assina para poder ter a sua própria loja. Aqui é a parte de loja, tá? Ou seja, o shop mesmo, tá? Ou seja, onde que a pessoa acessa esse serviço aqui quando a pessoa está entrando, e isso aqui muda de acordo com a loja da pessoa. Legal? Deixa eu jogar essa aba aqui. A gente tem o RabbitMQ, que é o camarada de filas, que é esse cara aqui. A gente tem o Postgres, que é um banco de dados que a gente está utilizando para armazenar as informações tanto do sistema de assinatura quanto do sistema administrativo. A gente tem o Kibana aqui, que está feito um deployment dele, para a gente conseguir ter acesso ao banco de dados do Elasticsearch. É isso mesmo, a gente está trabalhando com o Elasticsearch, e toda essa loja aqui, quando a gente está navegando, os dados estão vindo do Elasticsearch. Legal? Então, há um processo de sincronia quando você cadastra algo na administração da loja, né? Quando você cadastra, automaticamente esses dados vão para o Elasticsearch e daí você consegue ter essa parada aqui. A gente tem o Redis, que a gente está utilizando para cache e mais alguns pontos. A gente tem o Celery aqui, que basicamente ele faz parte da área administrativa do Django, ele fica rodando, consumindo a fila, ele trabalha aqui como um worker. Poderia ter feito um deployment um pouco diferente nele. E a gente tem a área administrativa aqui, que está rodando com o Django, para vocês darem uma olhada. Então, pessoal, isso aqui é o Kubernetes rodando, tá? Eu não sei quantos de vocês já trabalharam com Kubernetes, eu não sei qual a experiência que vocês têm, mas isso aqui, fazer isso que eu acabei de fazer, é algo extremamente importante para você desenvolvedor. Você não precisa ser um especialista em Kubernetes. Eu não sou um especialista em Kubernetes, tá? Eu sou um desenvolvedor que entende os principais pontos do Kubernetes para eu ser capaz de conseguir realizar alguns processos de deployment. Legal? Então, isso aí é um ponto aí importante para você saber. Legal? Agora, tem alguns pontos aí que são bem interessantes que a gente pode se ligar no final das contas. Que é o quê? Como que esses microserviços, eles se falam? Esses caras, eles estão trabalhando via rede, eles estão mandando mensagem para o RabbitMQ, muitos deles estão fazendo consultas lá naquela Lambda Function, outros camaradas estão
acessando o banco de dados. Então, perceba que há todo um processo, uma malha de serviços se comunicando para que a gente consiga botar esses caras aí para funcionar, certo? Deixa eu diminuir aqui a minha janela, que eu acho que fica melhor para vocês enxergarem, né? Aqui. Então, a gente precisa não apenas subir isso no ar, tá? Isso que está acontecendo agora a gente passou por algumas etapas, se você não percebeu. A gente passou por uma etapa que a gente arquitetou a aplicação, a gente passou uma etapa que a gente desenvolveu, a gente criou alguns testes, eu criei uma parte de teste que foi fundamental para a parte do pagar-me, depois eu quero que vocês olhem. A gente criou processos de deploy, ontem eu fiz aula mostrando o processo de integração contínua e de deploy contínuo. E hoje eu quero falar, obviamente, de processos de monitoramento. Legal? Essa parte ela é tão importante quanto desenvolver, porque quando você cria uma aplicação desse tipo, não é que nem subir um site no WordPress que ninguém vai acessar. Se você está precisando de um cluster Kubernetes, é porque você tem uma necessidade, você vai ter tráfego. E uma vez que você tem, você não pode simplesmente ficar a ver navios. Legal? E por conta disso, o que a gente vai fazer aqui pra gente, tá? A gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar algumas ferramentas que, na minha opinião, elas são extremamente importantes para você conseguir trabalhar e medir essas informações e, eventualmente, ter alarmes para essas coisas funcionarem. Legal? Uma dessas ferramentas eu mostrei um tempo atrás aqui, que é o Kibana, tá? Quem aqui alguma vez já viu o Kibana? Somente para vocês entenderem, pessoal. A gente falou um tempo atrás, inclusive no Esquenta, sobre uma ferramenta chamada de Prometheus e outra ferramenta chamada de Kibana. O Prometheus, ele é um banco de dados, é um sistema de monitoramento, ele pega as informações de tudo quanto é local e ele está lendo nesse momento o nosso cluster de Kubernetes. Tá? E na hora que ele começa a ler esse nosso cluster, ele começa a gerar os dados, e esses dados aí a gente pega com esse sistema de dashboard chamado de Grafana. Legal? Então, se você olhar aqui, eu consigo ter uma visão um pouquinho geral aqui do meu cluster. Tá? Eu consigo ver quanto que está o consumo de memória, quanto está o consumo de CPU. Eu consigo, eventualmente, se eu quiser, criar alarmes que quando algum dado esteja um pouco estranho, né, ele simplesmente me mande mensagem no Telegram, ele me mande mensagem no Slack, ele me mande e-mail, ele me ligue, tem diversos formatos para você conseguir trabalhar aqui. Aqui é em relação à utilização de memória por pods, tá? Depois eu vou falar um pouco disso. A gente tem diversos pods no Kubernetes, né, onde ficam rodando os nossos containers, e depois a gente pode filtrar por qual node que a gente está rodando. A gente tem diversas máquinas rodando aqui. Então, se você começar a perceber, eu começo a ter informações, que nesse caso aqui são informações mais técnicas, principalmente de rede, de memória e de utilização do meu cluster. Porém, ao mesmo tempo, eu consigo chegar ao ponto de eu navegar aqui e eu conseguir analisar essas informações baseadas nos meus pods também. Tá? Então, nesse ponto aqui, eu consigo escolher qual é o pod que eu vou trabalhar, e baseado nesse pod, eu consigo pegar as informações, tá? Então, essa aqui é uma ideia. Então, eu vou escolher aqui o namespace default, e eu vou escolher aqui o meu pod chamado shop, tá? Que é um daqueles pods nosso aqui, que mostra a nossa loja virtual. Legal? Então, deixa eu colocar isso mais para cá, para ficar mais fácil. Aqui, eu consigo saber como é que está a utilização desse cara, eu consigo ter o ponto de RAM que ele está usando, a parte de network. E conforme eu vou acessando e jogando carga em cima desse cara aqui, esses dados eles vão mudando, eles vão trabalhando de forma aí totalmente diferente, tá? A gente vai começar a perceber, que daqui a pouco o Prometheus ele vai sincronizar e ele vai começar a trazer outras informações aqui que estão acontecendo. Você já viu aqui, ó, que tem um pico aqui, esses dados eles vão começar a ser alterados e tudo mais. Mas tudo isso em relação ainda à parte do cluster, legal? Então isso aí é um ponto interessante, porque eu consigo ter uma noção
de forma geral aqui de como que o meu cluster está trabalhando, tá? Então olha aqui esse pico de acesso que eu acabei de dar aqui para ele, ele traz utilização de CPU, quanto que eu tô aqui de RAM e etc e tudo mais. Mas o grande ponto é, se você perceber, eu consigo ter uma visão macro e diminuindo essa minha visão, tá? Até um ponto que eu posso utilizar aqui o próprio Istio. O Istio é um serviço, é um sistema, vamos dizer, de service mesh, tá? Que ele consegue trazer para a gente alguns dashboards que eles vão nos ajudar bastante, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Istio Mesh Dashboard. Aqui ele vai trazer o meu cluster. Deixa eu colocar aqui esse meu workload. E ó, aqui eu começo a ter informações importantes daquele meu serviço da loja virtual. Legal? Especificamente. Então eu consigo ver quantas respostas eu recebi, tá? Se deu tudo certo, ó, não teve nenhum erro. Então ele está mostrando aqui, ó, tudo que não foi erro 500, tá? Ele está mostrando as entradas, as saídas. Então ele começa a trazer todas essas informações, tá? Então tudo isso aqui, galera, são informações que pelo menos você tem que começar a ter uma noção. Legal? Mas ainda assim, você pode perceber que ainda pode parecer algo muito abstrato, porque eu só tenho uma noção técnica dos recursos computacionais, principalmente, que a gente está vendo aqui. Agora, e se a gente pudesse ter uma visão um pouco mais geral dos microserviços, daquele ecossistema que a gente acabou de criar, tá? Se comunicando. Como que esses caras são organizados? Como que eu consigo observar a minha rede dos microserviços trabalhando e vendo se alguma coisa pode ter problema? Então, nesse caso, a gente tem uma ferramenta que é chamada de Kiali, tá? Olha que loucura aqui, galera. O que eu fiz aqui, pessoal? Somente para tentar deixar a parada um pouco mais clara. Eu fiz o seguinte. Eu adicionei alguns pontos de falha, tá? Cortei algumas conexões, por exemplo, com RabbitMQ ou alguma coisa, para a gente começar a ter alguns problemas que a nossa aplicação vai ter. Tá? Então, eu vou chegando com o zoom aqui para ficar um pouco mais fácil aqui para mim. Tá? Então, ó, se você olhar aqui, ó, Shop Service, agora ficou verdinho porque ele parou de dar alguns erros. Tá? Então, o que eu vou acontecer? O que eu vou fazer? Eu vou começar a jogar um pouco de carga para esse cara. Tá? Esse cara vai começar a jogar um pouco de carga. Eu vou jogar um pouco de carga aqui no meu microserviço de subscription, onde que é o cara assina. Eu vou jogar um pouco de carga nesse meu microserviço aqui da administração da loja, aqui pra gente, tá? Então, isso é um ponto aqui que eu acabei de fazer. E você vai perceber que esses caras aqui, eles vão começar a se comunicar e eu consigo ver toda a malha de serviço. Então, eu consigo ver o meu shop acessando o Elasticsearch aqui para mim, tá? Eu consigo ver, por exemplo, o Django, ok? Recebendo a requisição lá do ponto de entrada, que é o meu Ingress Gateway, do Istio, ok? Eu consigo ver o meu RabbitMQ sendo consumido pelo Celery, tá vendo? Então, olha só que interessante. O que eu vou fazer agora, eu vou passar o mouse na frente de cada serviço e ver como cada serviço desse se comunica. E depois a gente vai entrando em cada serviço para a gente conseguir olhar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos primeiro aqui nesse camarada chamado de Shop Service. Legal? Quando eu colocar a mão nesse Shop Service, olha só por onde que ele passa. Mostra ali o Ingress Gateway mandando a requisição, porque é por aí que vem a entrada de fora, e mostra a gente acessando o Elasticsearch, tá? E mostra também a gente tendo a conexão interna da rede desses caras aqui. E mostra também a gente acessando o Redis. Vocês conseguem ver ali, ó, admin Red Service ali acessando? Então, tudo isso que a gente tem são os nossos serviços funcionando para manter essa nossa lojinha virtual trabalhando e se comunicando. Então, como você consegue perceber, existem alguns pontos aí
que são extremamente importantes para você ter visibilidade. Como que cada coisa está funcionando? Olha, existem pontos de atenção que estava tendo na minha loja. O meu admin service ali, que é o meu Django, está em vermelho, ele está recebendo erros. Tem alguma coisa acontecendo com algum problema de conexão. Então, quando eu vou aqui no admin, olha como é que funciona o admin. Ele recebe uma requisição, tá lá de fora. Essa requisição, ela vai bater também aqui no Redis, aqui embaixo, ó, se você olhar, ele bate no Redis e bate aqui também no banco de dados, ó, no Postgres, que está ali também, ó. Tá? Então ele está batendo no Redis, ele está batendo no Postgres, e tá vendo que ele está apontando ali também para o RabbitMQ? Tá? Esse cara está apontando ali para o RabbitMQ também.